Seja bem-vindo, bem-vinda à leitura diária do Evangelho desta terça-feira, 4 de junho. Que o Senhor esteja em nossa mente, em nossos lábios e em nosso coração, para bem ouvirmos a palavra do Santo Evangelho e acolhê-la em nosso coração, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, do versículo 13 ao 17. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Buscando prender o Senhor, os sumos sacerdotes temeram a multidão. Por isso tentavam, por meio dos poderes terrenos, fazer o que não puderam fazer por si mesmos, de modo que parecessem inocentes de sua morte. Com uma pergunta mansa e enganosa, provocaram-no a responder que temia mais a Deus que a César, e a dizer que não se deviam pagar os tributos, de modo que, ouvindo os herodianos, imediatamente prendessem um autor de rebelião contra os romanos. Contra a verdade, não há honras a César, mas ensina o caminho de Deus, segundo a verdade. É lícito pagar a César ou não? Devemos pagar ou não? A pergunta tinha uma armadilha de cada lado, de modo que se Jesus respondesse que era lícito pagar tributo a César, colocaria o povo contra ele, como alguém que o reduz à servidão. Mas, se dissesse que não era lícito pagar imposto a César, iriam acusá-lo de excitar o povo contra César. Mas a fonte da sabedoria escapou do ardil das autoridades, pois Jesus, conhecendo a sua intenção, disse-lhes: Por que me tentais? Trazei-me a moeda para que eu veja. O denário é um tipo de moeda que valia 10 moedas menores e tinha a imagem de César. Então Jesus vai dizer: De quem é esta imagem da inscrição? Responderam-lhe aqueles que julgam ser a pergunta do Salvador provocada pela ignorância, não pela providência. Aprendam com isto, que ele poderia saber de quem era a imagem, mas perguntou para responder à fala deles de modo conveniente, dizendo-lhes: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Entregai a César a moeda, porque ele a arrecada, e que tem a sua imagem. Mas entregai-vos livremente a Deus, pois sobre nós está selada a luz de tua face, ó Senhor, não a de César. Assim sendo,
A necessidade de nossos corpos é como um César. Por isso o Senhor ordena que se dê ao corpo o alimento adequado e a vestimenta, e a Deus o que é de Deus. Os que deviam crer aderiram-se diante de tão grande sabedoria, pois não encontraram brechas para a sua astúcia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que você tenha uma terça-feira abençoada. Que Deus te abençoe, abençoe a tua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.